Muitas outras revisões foram feitas especialmente no capítulo 3 e também agora, embora não tantas, no capítulo 4. No capítulo 3 eu simplesmente tentei tornar o raciocínio mais claro ou menos aberto a mal entendidos. As revisões são muito numerosas para serem indicadas aqui, mas, na minha opinião, não desviam de forma significativa da visão apresentada na edição em língua inglesa. Do capítulo 4 em diante houve poucas mudanças. Revisei a seção 44, capítulo 5, sobre poupança justa, mais uma vez na tentativa de torná-lo mais claro. Reescrevi também os 6 primeiros parágrafos da seção 82 do capítulo 9 para corrigir um erro sério no argumento a favor da prioridade da liberdade. E há outras mudanças no resto dessa seção. Tendo identificado o que considero serem as duas mudanças importantes, as mudanças feitas nas considerações das liberdades básicas e dos bens primários, talvez essas indicações sejam suficientes para transmitir a natureza e a extensão das revisões. Se estivesse escrevendo uma teoria da justiça agora, há duas coisas que tratarei de modo diferente. Uma diz respeito a como apresentar o argumento a favor dos dois princípios da justiça, ver o capítulo 2, a partir da posição original, ver o capítulo 3, teria sido melhor apresentá-lo em termos de duas comparações. Na primeira, as partes decidiriam entre os dois princípios de justiça, considerados como uma unidade, e o princípio de utilidade média como o único princípio de justiça. Na segunda comparação, as partes decidiram entre os dois princípios de justiça e esses mesmos princípios, mas com uma mudança importante. O princípio da diferença é substituído pelo princípio da utilidade média. Os dois princípios, após essa substituição, passaram a ser chamados de uma concepção mista, e aqui se pretende que o princípio da utilidade deve ser aplicado obedecendo às restrições dos princípios anteriores. O princípio das liberdades iguais e o princípio da igualdade equitativa de oportunidades. A utilização dessas duas comparações tem o método de separar os argumentos a favor das liberdades básicas iguais com a sua respectiva prioridade dos argumentos a favor do próprio princípio da diferença. Os argumentos a favor das liberdades básicas iguais são, à primeira vista, muito mais fortes, enquanto os argumentos a favor do princípio da diferença envolvem um equilíbrio de considerações mais delicado. O alvo principal da justiça como equidade é atingido a partir do momento em que fica claro que os dois princípios seriam adotados na primeira comparação, ou mesmo em uma terceira comparação, na qual a concepção mista da segunda comparação fosse adotada substituindo o princípio da utilidade. Continuo a considerar importante o princípio da diferença e ainda o defenderia, pressupondo, como na segunda comparação, uma base institucional que satisfaça os dois princípios anteriores. Mas é melhor reconhecer que esse caso é menos evidente e provavelmente jamais terá a força do argumento a favor dos dois princípios anteriores. Uma outra coisa que ainda faria de modo diferente é distinguir com mais precisão a ideia de uma democracia da propriedade privada, introduzida no capítulo 5 da ideia de Estado do bem-estar social. Essas ideias são bastante diferentes, mas como ambas permitem a propriedade privada de patrimônios produtivos, podemos ser erroneamente levados a considerá-las como sendo essencialmente a mesma coisa. Uma diferença principal é que as instituições básicas da democracia da propriedade privada, com seu sistema de mercados competitivos viáveis, tenta dispersar a posse de riqueza e capital e, desse modo, impedir que uma pequena parte da sociedade controle a economia e, indiretamente, a própria vida política. A democracia da propriedade privada evita isso não pela redistribuição de renda em favor daqueles que têm menos ao fim de cada período, mas sim assegurando a posse amplamente difundida de ativos produtivos e capital humano, qualificações profissionais e habilitações técnicas, no início de cada período. Tudo isso sobre uma base de liberdades básicas iguais e igualdade equitativa de oportunidades. A ideia não é simplesmente auxiliar aqueles que malogram devido a um acidente ou uma falta de sorte, embora isso deva ser feito, mas sim colocar todos os cidadãos em posição de lidar com seus próprios problemas e tomar parte na cooperação social, tendo como sustentáculo o respeito mútuo sob condições apropriadamente iguais. Então, isso é um pouco uma teoria da justiça do John Rawls, do prefácio à edição brasileira. É basicamente isso, Essa obra que é fundamental para o pensamento do John Rawls. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, babies. E até a próxima.